mais uma semana de atividades, de trabalhos aqui na casa. A todos do lado de cá e do lado de lá, que as bênçãos do Mestre nos acompanhem, nos cubra durante todos os momentos na nossa caminhada, aqui nessa jornada na vida terrena. Então, a todos que estão presentes, a gente pede eles gentilmente que desliguem os celulares, desligar, para que nesse momento que a gente vai estar aqui junto, a gente possa entrar em sintonia com as mensagens aqui colocadas, com os ensinamentos, com os estudos, tá? E que a gente possa deixar o que está lá fora, pelo menos momentaneamente lá fora, e a gente possa se concentrar no trabalho aqui dentro, tá? Então, na terça-feira, amanhã, já retoma o trabalho das rezadeiras com Dona Joana, a partir de 2 horas da tarde, tá? Então, quem quiser vir, puder vir, é um trabalho muito legal. E desobsessão na quarta-feira, sábado tem o Luiz Sérgio, então a casa continua de vento em pompa, né? Nesse momento agora, a Clélia vai fazer a nossa leitura de preparo de ambiente. O texto que eu escolhi foi do livro Reflexões e o título é Crenças. A crença de que podemos mudar o outro com o nosso amor, mesmo que ele não queira, isso significa conexão entre amor e prepotência. A crença de que amar é tolerar tudo sem impor limites é uma conexão entre amor e sacrifícios. A crença de que amar é ser submisso à vontade do outro, conexão entre amor e autoabandono. A crença de que amar é promover a pessoa amada de tudo que ela solicita, conexão entre amor e julgamento do que o outro precisa. A crença de que o outro vai se modificar por nossa causa significa conexão entre amor e expectativas muito elevadas. A crença de que somente com o amor do outro podemos ser felizes é uma conexão entre amor e carência. Somos únicos, podemos viver sem fazer do outro nossas expectativas de felicidade, pois ela só depende de nós. Os outros não são o que queremos que sejam. O lavrador semeia o campo. É sua obrigação arar a terra, mas não lhe cabe interferir na qualidade da semente. Então, não façamos de nossos relacionamentos uma cobrança eterna. Tentemos viver de modo que possamos dividir momentos felizes e não cobranças. Acabou. Estava assim tão animado para continuar, não estava? Mas essa é a página, uma página pequena e que fala realmente sobre a importância de deixar o outro, né? Procurar a felicidade por conta própria. A gente não muda ninguém. As pessoas é que têm que procurar. Quando a gente fala aqui na casa espírita que as pessoas têm que fazer a sua modificação, é que elas têm que evoluir por conta própria, né? Isso é importantíssimo, tá? A gente ajuda os filhos nossos até um certo ponto. Chega um momento que eles têm as asas e a gente não pode mudar. Então, essa é a mensagem importante do texto. Nosso pensamento para a nossa prece inicial. Senhor Deus, nosso Pai, agradecemos pela vossa presença salutar da espiritualidade superior, dos nossos mentores, dos mensageiros, aqui em nossa casa, em mais uma noite de estudo, que todas as mensagens, todos os ensinamentos aqui colocados na noite de hoje possam nos intuir, nos orientar em nossa jornada, em nossa caminhada, hoje e sempre. Fica conosco, Senhor, gratidão, que assim seja, graças a Deus. Então, com muita alegria, na noite de hoje, a gente recebe nosso irmão Júlio César de Sá, seja bem-vindo, Julinho, com o tema Dilema Cristão. Boa noite. Boa noite. É sempre uma alegria apresentar o estudo aqui nessa casa. E para essa segunda-feira a gente escolheu o tema o dilema cristão, porque é uma coisa que a gente vive diariamente, né? Nós sabemos qual é a ética, a moral de Cristo. Ela está resumida muito simplesmente para a gente: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Essa é a ética e a moral do Cristo, ela está definida nisso aí.
inclusive diz assim, aqui resume-se todos os profetas. Tá? E a gente vive esse dilema porque, mesmo sabendo as escolhas que nós temos que fazer, nem sempre a gente consegue. Né? Nós, essa semana passada, tivemos a notícia de que um grande cristão desencarnou, voltou para o mundo espiritual, e um cristão que soube fazer escolha dentro desse dilema, né? Sempre escolheu estar do lado dos mais pobres, escolheu a simplicidade, escolheu proteger as minorias, escolheu proteger o meio ambiente, né? Escolheu lutar contra as guerras, escolheu combater os erros dentro da sua própria instituição, teve a coragem de fazê-lo, né? E mais do que isso, deixou um legado que durante toda a semana, quando se passava o velório, a gente só ouvia falar de coisas frutíferas, de coisas boas, das mensagens que foram deixadas, das atitudes que foram deixadas. E aí, quando a gente fala do dilema cristão, ele deixou uma encíclica que foi feita na pandemia, no ano de 2020, a encíclica Fratelli Tutti, que é a grande proposta transformadora de todo o seu legado, que é a proposta da cultura da aproximação. Fazer a questão de não ter preconceito, de não negar o braço a ninguém, de não negar de abrir as portas para ninguém. E ele propôs à humanidade que nós nos uníssemos naquilo que é comum a todos, a todo cristão e a outras denominações também, que é amar ao próximo como a ti mesmo. E essa proposta da cultura da aproximação, ela nos remete a Kardec, porque Kardec afirmava: o Espiritismo não tem todas as respostas, e há verdade em todas as filosofias religiosas. Então Kardec também, com essas duas frases, também promovia, procurava, nos convidava para a cultura da aproximação, porque a única possibilidade de transformação é que a gente se entenda. E é muito mais fácil se entender do que o contrário. Basta a boa vontade. Então nós vamos falar disso um pouquinho hoje. E esse dilema cristão foi muito bem detectado por Paulo, numa frase que a maioria das pessoas conhece: o bem que quero fazer, eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, eu faço. Esse é um dilema cristão, porque nós vivemos numa sociedade que nos propõe a todo momento o julgamento, que a gente se posicione, que a gente opine sobre o que a gente está vendo, sobre o que está ouvindo, sobre o que o outro está fazendo. E a filosofia espírita nos remete ao seguinte: amar ao próximo como a si mesmo é a expressão mais completa da caridade, porque ela resume todos os deveres com o próximo. Então, com que direito se exigirá dos seus semelhantes melhores procedimentos, indulgência, benevolência, devotamento, se, por sua vez, não se agir assim para com o outro? Então, o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, né? E os sentimentos, eles são os instintos mais elevados. A altura do progresso realizado. Quanto mais você progride, o amor mais está presente na sua vida. No início, nós, né, a humanidade, a gente só tinha os instintos, né? Então, portanto, aquele que é dominado pelos instintos está mais próximo do ponto de partida do que do objetivo. Então, para avançar rumo ao objetivo, é preciso vencer os instintos em prol dos sentimentos. Isso é aperfeiçoar
estes sentimentos, sufocando os germes latentes da matéria, da coisa material, daquilo que nos envolve de forma muito sutil, que às vezes a gente nem percebe. Por isso que é um dilema, porque às vezes a gente não percebe. Essas questões, elas estão muito ligadas à cultura estrutural, né? Então a gente acaba fazendo sem perceber que está fazendo. Então, é só a gente perceber quantas vezes que esses instintos primitivos, eles não ocupam o nosso pensamento, as nossas ações, quando a gente vê uma notícia, né? Que alguém foi agredido porque cometeu algo mal, ou quantas vezes os nossos instintos não sentem que aquilo era o certo? Quantas vezes a gente não cai nesse erro, né? Quantas vezes a gente não vibra com acontecimentos que aos olhos de Deus são bárbaros e que a gente encara como justiça, né? Um noticiário pesado que acompanha a gente diariamente. Quantas vezes a gente não se sente satisfeito de ver que alguém, de alguma forma, foi punido, né? De uma forma bárbara, talvez tão quanto com o crime que ele cometeu, né? E Jesus sempre deixou claro para a gente: não julgueis para não ser julgado. Para isso que existem as leis, né? Por isso que a sociedade é organizada em leis, para que as leis regulem a nossa vida social. Então nós não temos direito de achar bom ou bonito a justiça com as próprias mãos. Não, nós temos um Estado formado, legal, para fazer esse trabalho. Nós, como cristãos, não podemos deixar que o nosso coração seja tomado por esses sentimentos primitivos. São sentimentos primitivos, esse sentimento de vingança, de ódio, de querer o sofrimento alheio, por pior que a pessoa seja, né? E o nosso obstáculo maior é o egoísmo. Está lá no Livro dos Espíritos: essa chaga da humanidade retarda o progresso moral e é o alvo do qual todos os cristãos devem direcionar suas armas, suas forças e a sua coragem. Então, é preciso mais coragem para vencer a si mesmo que para vencer os outros. Jesus não construiu templo. Jesus não criou religião. Jesus, quando disse a Pedro: sois pedras, e sobre essa pedra edifico a minha igreja, ele estava falando do templo que cada um de nós carrega dentro de si. Esse templo que nós temos que edificar. Como que a gente edifica? Com a prática do bem, com a prática do amor ao próximo. Essa é a construção. No Livro dos Espíritos, onde está Deus? O Kardec pergunta aos espíritos, eles dizem: dentro de cada um de nós. É inato. Mesmo o pior dos seres humanos um dia vai descobrir. Essa chama vai acender e ele vai se descobrir um filho de Deus. Ele vai descobrir esse Deus que todos nós temos dentro de nós, esse tempo divino que todos nós temos dentro de nós. Está ali pronto para ser colocado para funcionar, para que a gente consiga um bom rumo nessa encarnação, que a gente consiga evoluir, para que valha a pena a nossa passagem por aqui. Então o egoísmo ele é a negação da caridade, né? E fora da caridade não há salvação. Esse é o grande lema do Espiritismo, né? Então, de todas as imperfeições humanas, a mais difícil de desenraizar é o egoísmo, porque se liga à influência da matéria. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, da qual o homem, ainda muito próximo da sua origem, muito próximo dos seus instintos primitivos, não pode libertar-se. Entendeu? Porque o sistema ele nos concentra no nosso próprio umbigo, né? Nós estamos preocupados o tempo todo com as coisas materiais, porque existe uma propaganda muito forte, né? Redes sociais e aquelas necessidades que a gente vai criando, que realmente a gente nem sabe se existe,
Porque Kardec pergunta para os espíritos se nós teríamos o necessário. E os espíritos respondem: se os homens se contentassem só com o necessário. A Terra oferece tudo que nós precisamos, mas nós não nos contentamos. Nós queremos o supérfluo também. E esse sistema, ele faz isso com a gente, né? Então, preocupado com essas coisas materiais, a gente acaba se afastando do ser, e a gente prioriza o ter, né? E acabamos repetindo erros de outras encarnações, e a gente atrasa a nossa caminhada. O exemplo que esse grande cristão deixou para nós é o exemplo da simplicidade, das escolhas pelas coisas mais simples, né? Porque elas pesam menos nas nossas costas. Sabe? Essa cobrança que nós carregamos diariamente, de que tem que ter o melhor, tem que ter o melhor carro, tem que ter o melhor tênis, tem que ter o melhor celular, essas coisas todas vão nos tomando, nos engolindo e vão deixando aquilo que Jesus pediu, que a gente amasse ao próximo como a nós mesmos. Então a gente não se ama. Como é que a gente vai ter tempo de amar o próximo? Não, porque nós estamos envolvidos nesse turbilhão de necessidades que a gente acha que tem que conquistar para dar melhor qualidade de vida para a família, né? E a gente não percebe que as boas coisas da vida estão nas coisas simples. Então Jesus nos mostrou o caminho. Ele deixou claro que a evolução é ir em direção à porta estreita, né? Lembra daqueles quadros antigos que tinham nas casas? Tinha, né, a porta larga, cheia de festa e tal, e a portinha estreita onde as pessoas iam caminhando em fila, mas depois que ultrapassava aquela porta, se abria o céu, né, com todas as benesses do céu que as religiões oferecem, né? Então, a direção da porta estreita tem esse significado. Não é o caminho mais fácil, mas é o caminho que nos faz evoluir, que nos faz sermos espíritos melhores, né? E essa escolha é responsabilidade nossa, porque Deus criou uma lei da qual nenhum de nós consegue escapar, que é a lei do livre-arbítrio. E essa lei, ela tem uma senha pública: amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Então, o livre-arbítrio, ele diz o seguinte: nós somos responsáveis pelas nossas escolhas e nós seremos responsabilizados por elas. Quando fizermos escolhas erradas, nós teremos que reparar. De alguma maneira, em algum momento, nós vamos ter que reparar as escolhas que nós fizemos, se já fizemos errado. Se fizemos certo, nós vamos receber os louros das boas escolhas. E esses louros, eles não vêm para a gente em forma material, eles vêm em forma de paz, de tranquilidade, de lucidez. É nisso que a gente tem que focar o nosso objetivo diante da proposta da ética e da moral do Cristo. Então, o caminho para o egoísmo, ele só vai se enfraquecer com a predominância da vida moral sobre a vida material, né? Então, o caminho para o progresso real, esse progresso do crescimento pessoal, da aproximação com os ensinamentos de Jesus, seguir os passos do Mestre, esse caminho ele é mais duro e exige alguns princípios, né? E o Espírito prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida corpórea constituem a prática da lei de Deus e quando compreende por antecipação a vida espiritual. Isso é Santo Agostinho. E o divino exemplo, ele espera de nós, Jesus espera de nós, atitudes que qualificam o verdadeiro homem de bem. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo e está no Livro dos Espíritos. Que são praticar a lei de justiça, de amor e caridade na sua mais completa pureza. Se interrogasse sua consciência sobre os atos praticados,
se não violou essa lei, se não cometeu nenhum mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém teve de se queixar, enfim, se fez para os outros tudo o que queria que ele fizesse. O homem possuído pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem, sem esperança de recompensa, e sacrifica o seu interesse pela justiça. Ele é bom, humano e benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem exceção de raças ou crenças. Vem aí, lá da encíclica de 2020, Fratelli Tutti, que é a cultura da aproximação. Né? A gente tem que ver irmãos em todos os homens. Homem aqui no sentido de humanidade, né? Sem exceção de raça ou crença, de escolhas, de opções. Somos todos filhos de Deus, somos todos irmãos. Se Deus lhe deu poder e riqueza, olha essas coisas como um depósito do qual deve usar para o bem. O bem. E disso não deve se envaidecer, porque sabe que Deus que os deu também pode retirá-lo. Se a ordem social colocou o homem sob a sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante a Deus, usa de sua autoridade para lhes erguer o moral, e não para esmagar o seu orgulho. O homem de bem, ele é indulgente com as fraquezas dos outros, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência. Ninguém é perfeito. E se recorda dessas palavras do Cristo, que aquele que estiver sem pecado atire a primeira pedra. O homem de bem, o projeto que Deus tem para nós, que é a perfeição, e colocou seu filho aqui no mundo para que ele desse o divino exemplo, ele não é vingativo. A exemplo de Jesus, perdoa as ofensas. Isso é difícil, né? Acho que é um dos dilemas que nós enfrentamos também, é mais um dilema dos cristãos, é saber perdoar. Então ele perdoa as ofensas para não se lembrar senão dos benefícios, porque sabe que lhe será perdoado assim como tiver perdoado. Respeita, enfim, nos seus semelhantes todos os direitos decorrentes da lei natural, como desejaria que respeitasse os seus. A lei natural está lá no livro das leis morais do Livro dos Espíritos, que é o terceiro livro, e as leis naturais estão lá bem claras. E ela fala de direito ao trabalho, sabe? Direito a ter suas necessidades satisfeitas, direito à justiça, igualdade. Está tudo no Livro dos Espíritos. Então, muitas faltas que a gente comete, elas nos passam despercebidas, né? Porque a gente não está atento aos detalhes. Esse é o grande dilema cristão. A gente, às vezes, julga, sem nem mesmo raciocinar, sem nem prestar atenção no que você está fazendo. Quem somos nós para julgar? Né? Então, muitas faltas que a gente comete, elas passam despercebidas por isso, que elas estão dentro de um contexto estrutural, cultural, que a gente não atenta mais, a gente não vira paisagem, né, na nossa vida, né? Sabe aquele morador de rua, você vê ele todo dia, em determinado momento você já não vê mais, você passa, virou paisagem, você não presta mais atenção, né? Então Santo Agostinho, ele nos aconselha que ao final de cada dia passemos uma revista em tudo que fizemos e perguntemos se não faltamos no cumprimento de algum dever, se ninguém teria motivo para se queixar de nós, todo dia. Que aquele que todas as noites lembrasse todas as ações do dia e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus, ao seu anjo guardião, que o esclarecesse, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar.
É isso que o Santo Agostinho pedia. E é uma coisa simples, né? Você deitar, fazer uma respiração, igual a Soninha fez com a gente aqui. E antes de fazer sua prece, de agradecer pelo dia, fazer essa reflexão. O que eu fiz hoje? Será que eu fui ofensivo com alguém? Será que eu me distratei? Porque a gente faz muito isso. Né? Então nós precisamos alimentar essa chama divina que todos nós temos, que todos nós carregamos, é inato, está em todo ser vivo. Alimentar essa chama divina para que a gente seja honesto nessa reflexão diária, para saber qual o caminho que nós estamos escolhendo. Né? Porque não tem como a gente amar verdadeiramente a Deus sem amar ao próximo. E nem ao próximo sem amar a Deus. Portanto, tudo que se faz contra o próximo, você está fazendo contra Deus. E você está entristecendo Deus, porque as expectativas dele com a humanidade são muito grandes. Ele nos colocou aqui porque ele acredita na gente. Ele acredita que a gente pode evoluir e melhorar. Então, não podendo amar a Deus sem praticar a caridade com o próximo, a gente erra. Né? E todos os deveres dos homens encontros resumidos nessa massa. Fora da caridade não há salvação. E a caridade, a gente vai falar um pouco, que ela abrange. Paulo falou muito sobre essa questão da caridade. E ele diz, ele compreendeu de tal forma essa grande verdade, que ele diz: se eu falasse a língua dos homens, se tivesse o dom da profecia e penetrasse todos os mistérios, se tivesse toda a fé possível, a ponto de transportar montanhas, mas não tivesse a caridade, ou nada seria. E olha só o que Paulo fala. E aí volta de novo a cultura da aproximação, lá da encíclica de 2020. Entre essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a maior delas é a caridade. Olha só por quê. Aí a cultura da aproximação. Por que nós não devemos ter preconceito com religiões, com filosofias? Paulo coloca a caridade acima mesmo até da fé, porque ele diz que a caridade está ao alcance de todos. Do ignorante, do sábio, do rico, do pobre, do ateu, independente de qualquer crença particular. A caridade, ela é universal e ela está aberta para todos. E ele faz mais, ele define a verdadeira caridade, mostrando que não apenas a beneficência, essa da doação, da cesta básica e tal, que a gente tem que fazer, porque quem tem fome tem pressa, como dizia o Betinho, nós temos que atender essa urgência, mas a caridade, a mais importante, é aquela que compromete quem é rico, quem tem riqueza. A caridade mais importante é que resgata a dignidade das pessoas. Entendeu? Então a gente resgata a dignidade dando o quê? Dando emprego, dando trabalho para as pessoas, porque aí ele pode sustentar a família dele. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado em ter, porque em todas as qualidades do coração, da bondade, da benevolência para com o próximo, a gente tem que também pensar na caridade do sorriso, da prece, né? No cumprimento, na educação, no respeito. A caridade, ela nos aproxima de Cristo. E é na caridade que estão contidos os destinos do homem na terra e no céu. Porque na terra, porque a sombra desse estandarte, através da caridade, Paulo diz que a gente viverá em paz. E no céu, que aquele que tiver praticado, que a tiverem praticado, encontrarão graça diante de Deus. Agora nós temos que ter algumas atenções, né, sobre essa questão da caridade. Isso está tudo ligado ao dilema cristão, porque as escolhas que a gente tem que fazer, a gente tem que prestar atenção. Porque às vezes você acha que está fazendo o bem, mas você tem que ter cuidado até na hora de fazer o bem.
Tem uma frase que eu gosto muito que diz: deixa eu lembrar aqui. Há vaidade até na humildade. A gente tem que ter cuidado, prestar atenção. Porque muitos se mostram humildes, mas é por vaidade, para mostrar que são humildes, né? Então, guardai-os, Paulo diz, guardai-os de fazer vossas boas ações diante dos homens, para serdes vistos por eles. A caridade é feita com discrição, da forma mais sutil possível. Que vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Fazer o bem sem ostentação é um grande mérito. Esconder a mão que dá é mais meritório. A verdadeira caridade sabe encontrar palavras dóceis e afáveis, que deixa o obsequiado, aquele que está recebendo, à vontade em face daquele que está oferecendo. Ao passo que a caridade orgulhosa esmaga. Porque a pessoa que está recebendo caridade, ela não está feliz com aquilo. Não era isso que ela queria. Ela queria poder ter o direito de ter tudo o necessário, sem precisar de doação de ninguém. Então, a verdadeira caridade, ela tem que caminhar com isso, com palavras doces, afáveis, né? A caridade, ela deve ser feita de forma discreta, com sutileza, sem constranger o beneficiado, salvaguardando a sua dignidade, importante, evitando aumentar o sofrimento que já existe, esse sofrimento que nasce da necessidade. Nós temos que estar bem atentos a isso, né? Voltamos àquela frase: há vaidade até na humildade, e há vaidade na caridade. Nós temos que combater, que a vaidade, ela é um instinto lá do princípio, um instinto primitivo que a gente tem que combater. Benefício, nós temos que estar atento que o benefício não pode ser acompanhado de repreensão, entendeu? Porque isso adultera o valor da caridade. Ninguém tem o direito de julgar ninguém. Não julgueis para não ser julgado, né? Não nos cabe julgamento. É fazer o bem sem olhar a quem. Não nos cabe julgamento. E a sublime, a verdadeira generosidade é quando a gente, quem faz a caridade, se percebe como o maior beneficiado. Esse é o grande resultado do trabalho de caridade, do voluntariado, é a satisfação pessoal, o sentimento de você estar fazendo alguma coisa que é muito boa para você. E a felicidade eterna está encerrada nessa máxima: amai-vos uns aos outros. Então, nas regiões espirituais, a alma só pode se elevar pelo devotamento ao próximo. Por isso que nós espíritas não falamos naquele céu, né, cheio de anjinhos tocando trombeta, aqueles rios de Nescau, né, a ovelhinha, não. O mundo espiritual dos espíritas é um mundo de trabalho. Quanto mais a gente evolui, mais a gente quer ajudar. Então a gente volta como mensageiro, ou como você volta para ajudar. Primeiro você quer ajudar a sua família. E conforme você vai evoluindo, você vai melhorando e você quer ajudar a humanidade. Quantos espíritos que a gente conhece que vieram aqui e ajudaram a humanidade, como esse grande espírito que desencarnou semana passada, para ajudar a humanidade, para deixar uma sementinha do amor de Cristo, para que a gente siga esse espaço, né? Então, amemos-nos uns aos outros e façamos aos outros o que queria que nos fosse feito. Essa é a proposta que Paulo faz. E aí vem a ideia de Kardec: todas as religiões, toda a moral estão contidos nesses dois preceitos, né? E se fossem seguidos aqui na Terra, seríamos todos perfeitos. Amar ao próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Se
se todos nós conseguíssemos seguir isso, a Terra, o mundo seria perfeito, né? Então nós precisamos cuidar dos nossos pensamentos, cuidar da nossa psicosfera. Esse estudo aqui eu fiz com o livro dos, eu sempre falo, eu esqueci de falar nisso, o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, e o livro A Força do Mundo, de André Trigueiro. Quem puder, leia, que é um livro muito legal. A Força do Mundo, André Trigueiro. Então ele diz, todos os seres dos diferentes reinos da natureza vibram numa determinada frequência e emanam uma energia. Todos nós emanamos energia, né? Essa vibração, ela define a qualidade do campo eletromagnético de cada criatura, né? Isso vale para os vegetais, para os animais e para nós, para a espécie humana. Quantos nunca abraçaram, quem nunca abraçou uma árvore ou deitou em cima de uma pedra e você sente energia, né? Inclusive existem terapeutas que usam essa terapia das pedras, que usam essa... Eu conheci algumas pessoas que iam lá para, antes de Visconde de Mauá, ali é Serrinha do Alambari, lá em Penedo, e que lá é uma região que tem uma grande descarga de raios, né? E algumas pessoas que trabalham com essas terapias holísticas, alternativas, dizem que aquelas pedras tinham uma função muito grande para essas doenças graves, de câncer, e muita gente se diz que se curou lá fazendo a terapia da pedra, que nada mais é do que deitar naquelas pedras, abraçar aquelas pedras, entendeu? Porque elas estavam muito energizadas com essas coisas dos raios. Então, o André Trigueiro fala disso, né? Que a psicosfera é a palavra que define esse campo eletromagnético, né? Que tem em toda a natureza, vegetal, mineral e animal. E aquilo que nós somos, as escolhas que nós fazemos, as atitudes que nós temos, é que define a qualidade da nossa psicosfera, né? Que seria a expressão energética de cada um de nós, né? Tem pessoas que conseguem ver a aura, e ela tem cor, tem luminosidade, ela tem textura, tem odor, né? Muitas pessoas diziam que Chico emanava um cheiro de rosa em determinado momento, quando ele estava trabalhando, né? E esses são essas características, elas são muito perceptíveis, né? Para o plano astral. A aproximação dos espíritos com a gente ela vem dentro quanto mais a gente estiver energizado, com a nossa psicosfera limpa, quando a gente estiver com os nossos sentimentos, porque isso a gente atrai a energia de acordo com as nossas atitudes, de acordo com aquilo que a gente faz. Então essas energias, elas se apresentam para a gente com o estado de ser que a gente, quando a gente está tranquilo, quando a gente está em paz, você percebe, quando você percebe no outro também essa energia. Então, os estudiosos, eles alertam que os nossos campos eletromagnéticos, eles interagem, né? E a soma dessa psicosfera define a qualidade do ambiente que a gente transita, né? Então, esse pensamento, emoção, vontade, tudo isso traduz o estado dinâmico do nosso psiquismo, que estão diretamente relacionados com o grau de evolução moral e espiritual de cada um de nós. Por isso que o ambiente aqui na segunda-feira é esse ambiente de uma energia muito positiva, de paz. A gente sai daqui, né, com uma sensação boa depois que a gente passa. A gente consegue ter, como o Gil sempre dizia aqui, a gente consegue reabastecer as nossas baterias, né? Essas baterias nada mais é do que o fortalecimento do nosso campo eletromagnético, dessa psicosfera, que nos protege das energias negativas que nós vamos enfrentar no dia a dia. Então essa passagem por aqui na segunda-feira e a prece diária, essa reflexão que Santo Agostinho
nos convida a fazer no final do dia, o que nós fizemos de errado, onde que eu poderia ter respondido melhor, onde que eu podia ter agido melhor. Tudo isso alimenta a nossa psicosfera e faz com que a gente tenha uma noite tranquila, né, que a gente deve sempre pedir para o nosso anjo da guarda, para os espíritos que se interessam pela gente, para as entidades que se interessam pela gente, que nos protejam, que a noite seja tranquila, de paz, que a gente, se tiver que sair, que seja para um trabalho edificante ou para um aprendizado, para que você tenha uma noite sem susto, sem pesadelo, e aí você vai acordar melhor. E quando você acorda, agradece pela noite e já pede pelo dia. Nós somos pedintes. Me ajude a ter um dia de paz, de tranquilidade, de boa vibração, de boas escolhas, né? Que a gente possa seguir pelos melhores caminhos, porque os bons espíritos estão sempre do nosso lado, eles estão sempre dispostos a nos ajudar, mas eles respeitam o nosso livre-arbítrio, e eles só vão nos ajudar se a gente pedir. Se pedir, eles vão passar o dia com você, vão passar a noite com você. Se não pedir, eles vão estar por perto, vão tentar te intuir para que você entre em sintonia, mas só vão interferir se você pedir. Já os espíritos menos evoluídos não, eles interferem no seu livre-arbítrio, eles podem te obsidiar, eles podem fazer várias coisas. Por isso que nós precisamos estar com essa psicosfera alimentada, com esse campo eletromagnético fortalecido, para que a gente possa resistir a tudo aquilo que venha de negativo para a gente naquele dia. Então, tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente, interfere na qualidade desse ambiente energético, essa psicosfera nossa, e nessa interação que o André Trigueiro fala que existe das psicosferas. Quando eu contato com você nós estamos trocando energia, né? Se a energia for boa, a de um, pelo menos estando boa, já vai beneficiar o outro. Ele vai poder ser ajudado por isso. Se o conjunto estiver na mesma vibração, aí então tudo fica melhor, né? E a gente percebe isso com clareza, né? Quando o ambiente está carregado, pesado, quando o ambiente também está leve, está tranquilo, você percebe. Às vezes você chega no ambiente e dá vontade de ir embora na hora, né? Porque o seu campo eletromagnético, a sua psicosfera, os espíritos que estão te acompanhando, que estão te protegendo, te fazem perceber que é melhor você não ficar naquele ambiente, a não ser que você tenha espaço para mudar a psicosfera de quem está ali. E isso funciona muito na família, sabe? Quando o ambiente de casa está pesado, quando as coisas não estão indo bem, se alguém chega com esse pensamento, com esse sentimento, sabe? Levando uma boa energia, uma boa palavra, né? Tirando o peso do ambiente, fazendo uma graça, tirando a atenção para o pensamento ruim, né? Desliga a televisão quando estiver passando aqueles programas, sabe, de violência, de mostrando criminalidade. Tem gente que assiste programa de São Paulo com aquilo que não tem nada a ver com São Paulo, né? Aqui em Friburgo nós não temos isso, graças a Deus. Aqui quando tem algum incidente é uma coisa rara, que vira até uma notícia porque é raro. Nós vivemos num ambiente mais tranquilo, uma cidade mais segura, né? Nós vivemos no meio de uma reserva florestal de Mata Atlântica. Quer dizer, nós temos água em abundância, nós temos tanta coisa boa para a gente ver, do que a gente ficar vendo programa mostrando desgraça de outro estado, de outra cidade. Isso contamina a psicosfera, esse ambiente que a gente quer que esteja cada vez mais leve. Não, quando estiver passando de livro, bota uma música, entendeu? Não fica vendo desgraça de novela, de gente sofrendo lá, e você assistindo aquilo e começa a sofrer junto. Sabe? Quem matou o Death Hot? Eu não quero saber. Entendeu? Vamos ouvir uma música, vamos ver um filme, né? Vamos ver sabe? Porque essas coisas acabam te contaminando, parece que não. Mas aquilo mexe com a sua psicosfera, mexe com o seu emocional. Você traz aquele problema para dentro de você, para dentro da sua casa. Sabe? E nós não precisamos disso, nós precisamos alimentar a nossa psicosfera com coisas boas. Ouvindo boa música, vendo um bom filme, entendeu? Um filme que ninguém mate ninguém, que só tenha paz, amor, que tenha... Né? Não tem muito, porque eu escolho assim, sabe? Eu escolho também, mas eu não quero ver filme que gente que mata, que gente que... Não quero ver, como é que fala, esses
esse, né? Best-seller não é livro, é outra coisa. Blockbuster. Blockbuster. Eu não quero ver isso. Quero ver coisa leve, né? Então, a psicosfera humana revela condições do equilíbrio ou desequilíbrio que a criatura está naquele momento, né? Então, nós somos responsáveis pelos fatores que geram conforto e desconforto à nossa volta. Nós somos responsáveis. Esse é o dilema cristão, porque nós sabemos o que nós temos que fazer, nós sabemos qual é o caminho, mas nem sempre a gente para refletir e ver que o caminho que a gente está indo, ele está sendo prejudicial para você e para quem está indo do seu entorno, porque a sua energia, ela contamina a sua família, os seus colegas de trabalho, a comunidade onde você convive, sabe? E nós temos que combater isso como? Alimentando a nossa psicosfera com bons pensamentos, com boas vibrações, com uma boa sintonia. E nós podemos fazer a diferença. Primeiro, nos acautelando, procurando nos resguardar das energias que não convêm. Primeira coisa. Depois, cuidando do pensamento. O pensamento é o nosso grande filtro. O nosso grande filtro é evolutivo, né? Que o exercício diário, com aquela proposta de Santo Agostinho, da avaliação diária, da limpeza das informações que recebemos, quando eu acabei de falar aqui das questões das novelas, dos programas de criminalidade, dessas coisas. Então, quando a gente faz essa limpeza diária dessas informações que a gente recebe, através dos nossos sentidos, que a gente recebe todas as informações através dos nossos sentidos, né? Quando a gente purifica a nossa mente, quando a gente vai reproduzir o resultado dessa filtragem, e se esse resultado for edificante, se a gente conseguir fazer a filtragem, falar, não, isso eu não vou reproduzir, porque eu não quero para mim, então, se eu não quero para mim, eu não quero para os outros, então eu não vou reproduzir, né? Então, quando a gente conseguir educar o nosso pensamento, nós vamos estar mais próximos daquilo que Jesus nos propôs. Porque o nosso grande objetivo, enquanto cristão, enquanto espírita, né, como outros irmãos de outras denominações religiosas, o nosso grande objetivo é seguir os exemplos de Jesus. E os exemplos de Jesus sempre foram de muita simplicidade, de muito amor ao próximo, de abraçar, de respeitar, de aceitar as diferenças, né, de combater a guerra, né? Então, pessoas de fé que professam alguma religião, ou simplesmente acreditam em Deus, ou acreditam em outra denominação, sabem, e nós sabemos que o recurso da oração é precioso. A gente sempre fala disso aqui, porque é transformador. Transformador. A prece, ela interfere positivamente nessa filtragem do nosso pensamento. Para a gente estar sintonizado com essa proposta transformadora de amor ao próximo, essa filtragem do nosso pensamento, ela é influenciada positivamente e ela age diretamente na recuperação da nossa psicosfera, que é isso que eu falei agora há pouco, que o André Trigueiro fala no livro dele, dessa proteção desse campo eletromagnético, dessa aura luminosa, que é a nossa proteção, que a gente alimenta ela e fortalece através da prece, através da fé, através do nosso relacionamento. A gente tem que ter um relacionamento com o nosso anjo guardião, com os espíritos familiares, com os espíritos amigos que se interessam pela gente, pelas entidades, quem acredita. Entendeu? Porque existem várias entidades da floresta, orientais, que estão à nossa disposição, que querem nos ajudar e que precisam nos ajudar também para o processo deles. Então a prece, ela nos qualifica para os enfrentamentos daquilo que nos afasta do Cristo. A prece, ela nos traz o equilíbrio, para que esse dilema cristão, essa dificuldade de escolhas que nós temos, fique cada dia menor, né? Porque quem busca o próprio equilíbrio e se esforça para alcançá-lo, irradia uma vibração amorosa, entendeu? Acolhedora. E essa vibração, ela interage
com a psicosfera de quem está à sua volta. Que fortalece a psicosfera do outro. Nós podemos transportar boas energias para aqueles que a gente ama e para até aqueles que a gente nem conhece. Então todos nós podemos contribuir para um ambiente menos tenso, mais harmônico, mais pacífico, né? Que a gente faça o caminho na direção do divino exemplo, né? Da forma como Jesus fez e como Jesus pediu que nós fizéssemos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Nós podemos fazer isso e nós podemos cuidar, principalmente quando você está no avião. A aeromoça fala lá que se houver alguma despressurização, alguma coisa, você coloca o oxigênio primeiro em você, para depois você socorrer quem você ama. Porque se você não se tratar primeiro, você não vai conseguir socorrer quem está do seu lado. E a fé e o fortalecimento dessa psicosfera é a mesma forma. Primeiro você tem que se cuidar, você tem que se amar, você tem que alimentar essa sua psicosfera de boa vibração, de boa sintonia, para que você possa transmitir para os outros, para que você possa levar para a sua família, para os seus amigos. Entendeu? Então nós temos que nos amar, nos cuidar. E essa mudança, essa transformação, ela funciona como uma espiral. Você muda, você se transforma, e as pessoas ao seu lado percebem e começam a prestar atenção no que você fez ou no que você está fazendo. Você começa a contaminar de uma forma positiva, e essa espiral, ela vai na sua família, na sua comunidade. Essa espiral tem força para mudar o mundo. Sabe, a tecnologia da prece, que dizia Isaías, que eu falei há pouco tempo atrás aqui sobre ela. A tecnologia a fé remove montanha. Entendeu? A tecnologia da prece é essa. É que se todos nós nos unirmos, como propôs o grande cristão que voltou para o mundo espiritual semana passada, se todos nós nos juntarmos na cultura da aproximação, se todos nós nos unirmos naquilo que é o nosso objetivo, que é a paz do planeta, que é o meio ambiente saudável, que é um mundo sem miséria, que é um mundo que Jesus veio trazer a proposta, preconizou. Se nós todos nos unirmos nessa espiral transformadora da prece, do amor ao próximo, a gente consegue fazer desse planeta o reino de Deus. E José Herculano Filho dizia já: o reino é aqui. E nós temos que construir esse reino. É tarefa nossa. E nós temos que fazer isso a partir da nossa transformação, enfrentando esse dilema cristão com a grande filtragem do pensamento, para que a gente faça as boas opções. Não é fácil, mas se você der o primeiro passo, a ajuda vem. E a gente consegue dia a dia ir mudando a nossa vida e sentindo essa presença da espiritualidade, a presença de Deus por perto, sempre, porque os bons espíritos estão sempre querendo nos ajudar. O nosso anjo da guarda está sempre à nossa disposição. Agora nós temos que nos preparar através da prece, dos bons pensamentos, das boas atitudes, para que essa ajuda seja cada vez maior. Muito obrigado pela atenção, saúde e paz. Terminados os passes, vamos pedir ao nosso irmão Júlio César que faça a nossa prece de encerramento. Deus de misericórdia, Jesus, mestre amado, amigo, Francisco de Assis, patrono dessa casa, nossos mentores, espiritualidade amiga que esteve presente, que está presente conosco nesse dia de estudo, de reunião, de fortalecimento da nossa energia, da nossa psicosfera. Obrigado por estarem juntos de nós, que possamos ter uma semana de paz, de boa vibração, de boa sintonia, que possamos tomar as melhores decisões, seguir pelos melhores caminhos, que possamos receber a ajuda necessária para dar conta, para ter equilíbrio, serenidade, que possamos receber o socorro necessário nos momentos de dificuldade, de vacilação. Que a paz do Senhor esteja conosco. Que assim seja, graças a Deus. Amém. Para que se acendam as luzes. Então agradecemos a todos pela presença.
temos silêncio respeitoso, que possamos seguir para nossos lares na paz do Mestre. Uma boa noite a todos e até segunda-feira que vem.